Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o 9º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Um programa que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações iniciais. Então, se você é advogado, contador, administrador ou economista, porque esses profissionais também podem atuar no auxílio ao poder judiciário, na figura do administrador judicial, fique atento a essa linha editorial, porque eu pretendo dividir com você conteúdos importantes para que você trabalhe com recuperações iniciais. Vivendo de recuperações iniciais não é sobrevivendo. É vivendo bem com remuneração compatível com as suas melhores expectativas, com o prestígio de assessorar empresas em crise e levá-las ao soerguimento, enfim, atuar em um mercado em expansão, sobretudo nesse período que estamos atravessando. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. O episódio de hoje se chama Se você representa credores, faça isso. É isso mesmo, eu vou abrir o jogo sobre os temas que você deve ter em conta, as competências que você precisa desenvolver, o olhar afiado que você deve ter para o trabalho com recuperações iniciais, assessorando credores. Agora, esse episódio ele não é destinado a empresários. Se você é empresário e quer compreender o andamento do processo de recuperação inicial, eu recomendo demais que você visite o episódio chamado Momento Ideal para o Ingresso em Recuperação Inicial. Nesse episódio, eu apresento as inúmeras variáveis que devem estar presentes para você cogitar a hipótese de ingresso em recuperação inicial. As hipóteses que permitem você cogitar acionar esse remédio previsto na Lei 11.101. No mesmo sentido, é importante chamar a atenção de que se você é concurseiro, se prepara para a carreira pública, seja na magistratura, seja nas fileiras do Ministério Público ou mesmo da Defensoria Pública, meu querido amigo, minha querida amiga, não é aqui que você vai compreender a inteligência dos dispositivos previstos na Lei 11.101. Eu não faço um estudo dogmático da Lei 11.101 nessa linha editorial. Agora, se você pretende ingressar na carreira pública visando honorários regulares e uma eventual ideia de prestígio que talvez você tenha em mente em relação à carreira pública, deixa eu lhe dizer, o trabalho com recuperações iniciais oferece honorários regulares interessantíssimos e oferece também esse prestígio que você talvez esteja almejando. Então, talvez valha a pena ficar por aqui, tá bem? Mas o episódio se destina prioritariamente a quem pretende colocar a mão na massa e trabalhar com recuperação judicial. Ser muito bem remunerado atuando nesse nicho particular do direito em que ainda temos poucos profissionais qualificados. Eu diria mais, nesse episódio você perceberá o quão pouco eu estou falando. Pouquíssimos profissionais qualificados. Mais que isso, se você acompanhar esse episódio até o final, eu vou lhe dar uma sacada em relação à assessoria a credores que pode virar a chave da sua atuação nesse nicho particular do direito. Por quê? Porque nós vamos abordar as questões essenciais da assessoria a credores em processos de recuperação judicial. Tá bem? Então, assim, se você está gostando dessa linha editorial, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando dos conteúdos que eu tenho produzido, pausa o vídeo, curta esse episódio e se inscreva nesse canal. Se tiver um pouquinho de boa vontade a mais, mande para mim uma sugestão de tema, alguma questão que você queira ver resolvida, tá bem? E vamos em frente, porque esse episódio promete. Então pegue uma água, um café, um suco, um refrigerante e venha comigo que eu estou apenas começando, estou aqui com o roteiro ao lado, eu não tiro os conteúdos da minha genialidade, não. Eu organizo um roteiro estruturado porque eu quero que você tenha o que nós conseguimos construir de melhor do ponto de vista prático e do que, claro, entendimentos sedimentados do Poder Judiciário também nos iluminam. Então, claro que eu vou olhar o meu esquema porque eu quero que você aprenda ao máximo e não perca um minuto do seu tempo. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu levo muito a sério qualquer conteúdo produzido. E eu não faço aqui
qualquer medida para tomar o seu tempo indevidamente. Eu respeito demais a sua audiência. Eu respeito demais o seu tempo. E a minha ideia é aproveitá-lo ao máximo. E aí, vamos lá, olha só. Você vai representar credores. O que você deve fazer? Bom, há cerca de 2 anos eu passei a ser contratado para atuar na assessoria a credores. Até 2021, talvez fins de 21, início de 2022, eu não prestava assessoria a credores, a grupos de credores. E eu tinha um olhar do administrador judicial, porque eu tenho uma experiência vasta na assessoria a escritórios de administração judicial. Na verdade, eu integrei um escritório de renome na seara específica de assessoria ao Poder Judiciário. Então, de 2013, 2014 a 2020, eu fui sócio de um escritório que assessorou as maiores recuperações judiciais da região noroeste. 2020, 2021 eu me afastei, mas eu continuo atuando como administrador judicial na região em que resido. E depois a minha experiência, a partir de 2017, foi promovendo recuperações judiciais ou estratégias de soerguimento. Tá bem? E a partir de 2021, especialmente 2022, ano passado, eu passei a assessorar um conjunto de credores. Nessa assessoria, qual foi o primeiro impacto que eu tive? O primeiro impacto na perspectiva em que eu, agora atuando na assessoria a credores, tive foi o seguinte: pouca atuação, pouca proatividade dos credores no processo de recuperação judicial. Na realidade, os credores simplesmente buscavam ver se o crédito estava correto ou não e se preocupavam com a assembleia de credores. A nossa atuação nessas recuperações em que eu passei a atuar foi num sentido absolutamente diferente. Na realidade, nós cumprimos uma tripla função. Nós cumprimos uma função, primeiro, de verificar se estava correto os valores e a natureza do crédito. A segunda função que a gente imprimiu com muita força, a articulação entre os credores. E já vou falar da terceira. Nessa segunda, você não pode esquecer que recuperação judicial importa em um concurso forçado de credores. Eu vou dizer mais. Anote na mão. Recuperação judicial impõe o que a boa doutrina chama de concurso forçado de credores. Por que concurso? Concurso porque reunião. Forçado porque os credores não têm a opção de não participar. E de credores, ou seja, uma reunião forçada dos credores. Agora veja só, esse concurso forçado de credores, no qual normalmente esses credores estão dispersos, beneficia a recuperanda. Tem um ditado romano que dizia dividir para reinar. Então, divide-se os credores, deixem eles separados e distantes, que a empresa tem na mão o mapa da aprovação do plano. Aliás, essa é a estratégia óbvia que a empresa utiliza para aprovação dos planos de recuperação judicial. É deixar os credores dispersos e articular com um ou com outro a aprovação do plano, chegando à Assembleia com o terrorismo de eventual falência. Sabemos desse script, não vou dizer que não é um script inteligente, é um script praxe das recuperações judiciais. Sabendo disso, primeiro movimento feito, análise dos créditos correta dos meus clientes. Segundo movimento, atuar nesse aspecto, concurso forçado de credores. Se existe uma reunião forçosa entre os credores, por que não articulá-los? Eu vou repetir. Se existe um concurso forçado de credores, por que, enquanto assessor de credores, por que não articulá-los? Criar entre eles uma reunião em que olhem para o seu crédito, olhem para o seu voto de modo mais ou menos uniforme. Esse movimento a gente também fez. E o terceiro movimento foi o movimento de analisar juridicamente o plano de recuperação judicial. E quando eu digo uma análise jurídica, incluo aí uma análise também contábil. Essa análise jurídica e contábil, combinada com uma articulação entre os credores e a verificação correta do crédito, fez com que, no caso em que eu estou aqui comentando, eu não posso falar o nome da recuperação judicial ou os nomes das recuperações judiciais, mas eu tenho vontade de dizer isso, mas não posso, porque eu tenho um impeditivo do Estatuto da Advocacia, da OAB, do Estatuto de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que eu posso lhe dizer é que, a partir desse trabalho,
em uma recuperação judicial em que meus clientes estavam arrolados para receber até 10 salários mínimos como teto, hoje, sem ter resolvido a discussão, nós já temos 60% do crédito a ser adimplido. Eu vou repetir. Fazendo esse trabalho que é jurídico, é negocial e tem a ver com a parte técnica também com relação à verificação dos créditos, fazendo esse trabalho em um plano de recuperação judicial que estava prestes a ser aprovado e que os credores trabalhistas receberiam no máximo 10 salários mínimos, nós, a partir de muito trabalho, muita disputa, muita discussão, conseguimos, sem ainda resolver, porque a gente segue discutindo no processo, mas a gente já alcançou 60% do crédito laboral. Então, se o cliente tinha 200 mil reais habilitados na classe 1, ele receberia até 12 mil reais no plano que estava pronto para ser aprovado. Hoje, já está seguro que ele receberá 120 mil reais. Isso é uma atuação qualificada. Marcelo, você está satisfeito com isso? Não. Seguimos atuando, seguimos em um trabalho com um tom beligerante em prol da proteção dos direitos dos clientes que nós representamos, porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos assessorando credores, ou seja, nós estamos no terceiro polo de atuação no trabalho com recuperação judicial, porque você sabe, tem 3 grandes polos. O primeiro, promoção de recuperações judiciais, conteúdos que eu tenho produzido frequentemente. O segundo, atuação como administrador judicial, que eu também exploro com bastante afinco. Agora eu estou explorando com você o terceiro polo, chamado assessoria a credores. Então, em razão dessa atuação, nós deixamos, sim, nossos clientes até agora em uma condição privilegiada, mas o nosso trabalho prossegue e só vai se encerrar quando eles tiverem integralmente seus créditos na conta, porque nós estamos falando de crédito laboral, nós estamos falando do artigo 54, nós estamos falando, enfim, de uma variável particular, que é a natureza do crédito e na assessoria a credores. Marcelo, se você estivesse em outra posição, teria outra leitura acerca do crédito trabalhista? Depende da situação. Depende da situação, mas, em regra, o crédito trabalhista, ele está alinhado com o artigo 54 da Lei de Recuperação de Empresas. E o artigo 54 prevê o pagamento em até 1 ano. Está subentendido o pagamento integral, mas isso é objeto de discussão no Poder Judiciário. Bom, contando essa história breve, que eu não quis me estender, minha vontade aqui era estender com mais detalhes essa história, mas contando essa história eu quero lhe dizer uma coisa. Fique comigo até o final, que eu vou abrir um detalhe da assessoria a credores que simplesmente pode virar a chave da sua atuação. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Se você levar em conta o detalhe que eu vou compartilhar ao final, você está no time de assessoria a credores que está aqui, você está nesse patamar. Você está entre os melhores. Fica comigo até o final que você não terá dúvidas a respeito. Mas contando essa história, eu acabo descortinando quais são as grandes tarefas do trabalho na assessoria a credores. Essas grandes tarefas, elas se alinham em uma grande concepção, que é conhecer o processo de recuperação judicial. O grande problema da maioria dos advogados que assessoram credores é que eles desconhecem o rito do processo e eles sempre estão a reboque dos atos processuais previstos na Lei 11.101. Então, uma condição anterior para assessoria a credores é, óbvio, conhece o rito. Conheça os detalhes do processo de recuperação judicial. Saiba que o processo de recuperação judicial é regido pela Lei 11.101 e, por exemplo, todos os prazos são em dias corridos. Conheça com profundidade, por exemplo, o procedimento de verificação de créditos administrativo e depois o judicial. Saiba como um plano de recuperação judicial é aprovado ou não. Saiba o que você deve fazer para construir uma posição negocial interessante. Então, essas são as balizas preliminares para as competências que você precisa utilizar na atuação assessorando credores. Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa que você deve fazer. Marcelo, eu estou aqui com a caneta à mão, estou pronto para anotar essa aula maravilhosa que você está dando. Eu não estou dando aula, eu estou imaginando que uma conversa. Eu estou conversando com você. Mas, enfim, se você quer pensar em aula, ok.
Tá? Primeira coisa que você deve fazer depois de compreender aquela preliminar, de entender o rito do processo de recuperação judicial, entender as particularidades, a primeira coisa que você deve fazer é analisar se o crédito do seu cliente está corretamente habilitado no quadro geral de credores. Quando eu digo corretamente habilitado, eu estou falando tanto do valor quanto da classificação. Você deve analisar se o seu cliente está corretamente habilitado do ponto de vista dos valores indicados no quadro de credores do administrador judicial ou da empresa, na realidade, do artigo 7º, parágrafo 1º, que é o quadro de credores da empresa, e se não estiver correto, você deve proceder na divergência com o administrador judicial ou, posteriormente, na impugnação ao quadro de credores. Isso tudo, em algum vídeo eu posso tratar da fase de verificação dos créditos. Eu não tenho espaço aqui para me estender, porque, de fato, não é um assunto breve, mas essa é a sua primeira atribuição. Dormiu nesse ponto? Não pode atuar na assessoria a credores. Dormiu na verificação dos créditos do seu cliente? Saia correndo desse mercado. Tá bem? Essa é uma condição necessária, não é uma condição suficiente. Então, bom, fiz corretamente, o crédito do meu cliente está devidamente inscrito na classe correta, com os valores corretos também. O que eu devo fazer? Cara, então agora nós vamos para a sua segunda obrigação, a sua segunda tarefa. A sua segunda tarefa é a seguinte: você deve analisar o lugar do crédito na classe em que está inserido. Caramba, como é que é, Marcelo? É isso. Você deve olhar o seu cliente no quadro de credores e perceber qual é a relevância do seu cliente no quadro de credores. Entenda bem o que eu estou dizendo. E fica mais fácil com um exemplo. Então, o seu cliente tem R$400 mil na classe 1, credores trabalhistas, e tem outros 20 credores trabalhistas com valores dispersos. A classe 1, credores trabalhistas, vota não pelo valor do crédito, mas por cabeça. Portanto, se tem 21 credores, você tem um voto em 21 votos, porque não importa o valor do crédito que seu cliente titulariza. Então, você só terá relevância estratégica na classe 1 se estiver articulado com mais 10 credores trabalhistas. Ou seja, se você estiver com um cliente na classe 1, credores trabalhistas, é importante analisar o quadro de credores e ver quantos credores trabalhistas estão presentes. Agora, imagine que você representa um credor trabalhista em um quadro de credores com 4 credores trabalhistas. Meu querido colega, a primeira coisa que você deve ter para fazer uma atuação eficiente é a articulação com os outros credores. Porque aí você tem a classe 1. Se você tem a classe 1, eles vão pagar o que é devido, porque você vai ter a maioria da classe 1. Tá bem? Então, a primeira coisa que você deve fazer nesse segundo ponto, primeiro, verificação dos créditos. Segunda questão que eu estou aqui abordando, analisar o lugar do crédito do seu cliente no quadro de credores. A primeira coisa que você deve fazer nesse momento é perceber se o crédito do seu cliente é relevante no quadro de credores. Então, exemplo classe 1 eu já dei. Agora vamos para a classe 3. Você tem um credor, representa um credor fornecedor que tem 450 mil a receber. Eu estou com o valor 450 mil na cabeça, me deixa com ele. 450 mil a receber. Em uma classe de 20 milhões de créditos concursais. Bom, 450 mil não é relevante para aprovação de um plano. Mas você percebe que nessa classe, articulado com mais 4 ou 5 credores, vocês conseguem compor um grupo com 7 ou 8 milhões. Opa! Já ficou interessante. Você já tem poder de barganha, poder negocial em um grupo de 7 ou 8 credores em votos que dizem respeito a 7 ou 8 milhões. Tá bem? Alternativamente, você tem na classe 3, nesse mesmo processo, um credor com 12 milhões em um total de créditos quirografários de 20 milhões. Tá bem? Então, você viu 2 cenários. Primeiro cenário, seu crédito é irrelevante. Segundo cenário, seu crédito é relevante. Bom, sendo seu crédito irrelevante, você já entendeu o que deve fazer. Você deve articular com os credores um grupo para que sua palavra, seu voto, faça algum sentido, tenha alguma relevância.
Tá bem? Isso você já entendeu. Agora, quando o seu crédito for relevante, Marcelo, eu represento um crédito de 12 milhões e em uma classe que tem 20 milhões. Cara, nesse caso, você não precisa articular com um grupo de credores para fazer valer a sua voz. Nesse caso, você pode negociar diretamente com a empresa e explicar para a empresa que o seu voto é definitivo. Empresa, se você tiver o meu apoio, você terá aprovação na classe 3. Portanto, me convença a votar a favor do seu plano. Tá bem? Então, vamos lá. Primeiro movimento, a análise se o crédito está corretamente inscrito do ponto de vista de valor e do ponto de vista da classe. Segunda característica, segunda atribuição, você vai analisar o seu crédito no contexto do quadro de credores. Sendo ele relevante, pode negociar direto com a empresa. Sendo o crédito irrelevante, importante, vale a pena articular uma posição com o conjunto dos credores. Tudo isso para que o seu cliente fique bem no plano de recuperação judicial. Terceira atuação que você deve fazer com toda a atenção, com todo o cuidado. Meu querido colega, poucos são os profissionais que analisam o relatório mensal de atividades, os dados contábeis que a empresa traz aos autos. Portanto, se você pretende atuar enquanto um profissional distinto dos demais, você deve acompanhar o processo e acompanhar sendo um verdadeiro fiscal do processo, porque deixa eu te contar um segredo, muitos processos de recuperação judicial têm um administrador judicial pró forma. Um administrador judicial que não cumpre as funções de fiscalização rígida do processo. Tenho só um exemplo. Em uma recuperação judicial em que nós assessoramos credores, o administrador judicial simplesmente não percebeu nos dados contábeis da empresa empréstimos mensais aos sócios que, acumulados, performaram algo em torno de 6 milhões e 500 mil reais. Quem percebeu? A nossa atuação enquanto fiscais na observação, no olhar, na perspectiva dos credores. Portanto, se num primeiro momento você deve simplesmente perceber se o crédito está ou não corretamente habilitado e inscrito no quadro, em um segundo momento, na articulação negocial, você deve analisar se vale a pena ou não negociar entre os credores ou direto com a recuperanda para ter força persuasiva, força negocial. E em um terceiro momento, você deve ter um cuidado com o próprio processo de recuperação judicial. Quem não participa do processo de recuperação judicial não negocia, não cria uma condição favorável, acaba não alcançando uma condição adequada, positiva, destacada para o seu cliente. Portanto, você deve participar, deve acompanhar os relatórios mensais de atividade, deve apontar os equívocos que o curso do processo está a perceber, deve eventualmente pedir audiência com o juízo para apontar os erros, deve eventualmente agravar decisões que estão em desacordo, em descompasso com a lei de regência. Para isso, claro, você deve conhecer a Lei 11.101, a preliminar, o pressuposto que eu lancei no início desse vídeo. No caso que eu contei a você, de mútuos feitos pela empresa aos sócios, a nossa fiscalização levou ao Ministério Público apontar a necessidade de destituição dos gestores da empresa e a necessidade também de substituição da administração judicial. Essa atuação que eu estou aqui referindo fez com que a própria Ordem dos Advogados do Brasil requeresse o ingresso do processo como amicus curiae, porque nós postulamos a afronta às prerrogativas da advocacia na Assembleia Geral de Credores. Você entende que é uma atuação em outro nível? A própria respeitabilidade construída nesse procedimento se distingue da atuação convencional em que simplesmente os advogados reclamam, choram, disputam, mas não atuam estrategicamente. Eu estou falando aqui, ao fim e ao cabo, de uma atuação estratégica que permita ao seu cliente auferir, diante de um cenário de crise do agente econômico, a melhor condição possível face a esse cenário. Que o seu cliente não vai receber integralmente os valores inscritos no quadro, isso é muito provável. Se a empresa tivesse condições de fazer o pagamento integral
da sua dívida, ela não estaria em recuperação judicial. Então, o seu desafio é, diante desse cenário de brutal adversidade, colocar o seu cliente em uma situação de destaque. E você só vai fazer isso se você cumprir os passos que eu acabei de apontar nesse vídeo. Passos que dizem respeito, primeiro, ao valor do crédito e à natureza no quadro de credores. Segundo, a articulação com o conjunto de credores ou a negociação direto com a recuperanda. E, em terceiro lugar, um olhar técnico, jurídico e contábil ao processo, apontando os equívocos e sinalizando o caminho escorreito, o caminho correto, em articulação, eventualmente, com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a forma mais eficiente, mais efetiva para você atuar com eficiência no processo de recuperação judicial. Um dos grandes equívocos dessa atuação é que o advogado que atuou na fase de execução ou na fase de conhecimento mesmo, então você imagina um advogado que assessora a empresa em uma execução de uma empresa fornecedora diante da recuperanda. Quando a empresa ingressa em recuperação judicial, esse advogado prossegue, mas ele não sabe nada do processo de recuperação judicial e ele perde prazos e ele perde o tempo de atuação e ele não sabe negociar. Enfim, o seu cliente que logrou sucesso na ação de conhecimento, estava com uma execução distribuída, perde o direito pela incompetência do advogado que atua em outro ramo. O mesmo se pode dizer do advogado trabalhista. Um advogado trabalhista especialista na seara laboral, que tem todo um conhecimento sobre as particularidades do processo trabalhista, e a gente não desconhece as particularidades. Enfim, o êxito da reclamatória trabalhista, culminando com a liquidação da sentença e o início do feito executivo na seara laboral. Esse processo, quando a empresa ingressa em recuperação judicial, esse processo ele se encerra. A certidão de habilitação de crédito é levada à recuperação judicial e o mesmo advogado que atuou com diligência, com competência, com afinco na reclamatória trabalhista, não tem essa expertise na recuperação judicial. Por isso, eu costumo recomendar a esses advogados ou meus queridos colegas, aprendam o rito do processo de recuperação judicial, aprendam as nuances desse instituto ou subestabeleçam a profissionais que entendam desse processo. Muitos colegas não fazem isso com receio dos honorários, mas os honorários já estão na certidão. Você pode, inclusive, se você é advogado trabalhista, você pode, inclusive, habilitar o seu crédito na recuperação judicial. Aliás, algo que raramente é feito. Portanto, é um ganha-ganha. O que eu estou querendo dizer aqui é que é necessário um olhar especializado para essa fase também. Seja para o advogado do fornecedor que estava com uma execução em andamento, seja para o advogado da reclamatória trabalhista que teve sucesso na justiça laboral. Se você, advogado de fornecedor, advogado de credor trabalhista, não observar esse nicho com a devida especialidade, é muito provável que você não vá se sentar à mesa de negociação e vá, infelizmente, apesar do hercúleo trabalho desenvolvido nas outras esferas judiciais, vá prejudicar o seu cliente quando do processo de recuperação judicial. Eu prometi uma dica, eu prometi uma sacada, eu prometi uma notícia legal para quem ficasse até aqui. E a notícia para o assessor, para a assessoria a credores é a seguinte: desde o advento da Lei 14.112, que reformou a Lei 11.101, você já sabe disso, uma reforma recente de 2020, 2021, que para muitos instituiu uma nova lei de recuperação de empresas. Eu não sou um desses. No meu ponto de vista, os pilares essenciais da Lei 11.101 se mantêm inalterados, mas muitos doutrinadores falam de uma nova lei de recuperação de empresas. Então, bom, não é meu caso, mas tudo bem, tudo bem. O que eu quero dizer é que com essa reforma se permitiu aos credores a apresentação de um plano de recuperação judicial alternativo. Então, não é simples, não é fácil, mas, diante de planos de recuperação de empresas em que se apresenta um deságio de 90%,
um deságio que torna praticamente esvaziado o direito de crédito dos credores, não é desarrazoado cogitar a alternativa de um plano de credores. Isso não estava colocado na Lei 11.101, não era possível ventilar essa hipótese. E agora, com a reforma da Lei de Recuperação de Empresas, é possível uma articulação de credores bem assessorada apresentar um plano alternativo aos credores que disponha, por exemplo, de melhores condições de pagamento, que disponha, por exemplo, de uma nova gestão, de uma nova configuração nos processos de gestão da recuperanda, que disponha, enfim, de condições menos draconianas ao conjunto dos credores. Isso é objeto de um outro conteúdo, de um outro momento. Eu vou produzir um vídeo específico sobre o plano de recuperação judicial alternativo, mas aqui eu quero que você saiba a notícia. Se você estiver diante de um plano de recuperação judicial absurdamente draconiano, que destrua o crédito do seu cliente, você pode sim cogitar, em diálogo com outros credores, a construção de um plano de recuperação judicial alternativo proposto pelos credores e que, eventualmente, crie, inclusive, a possibilidade de apresentação de uma nova gestão na empresa. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, se inscreva no canal. Venha comigo que nós já estamos em passo acelerado. Grande abraço, em frente.